Deixa eu voltar ela aqui. Olá, Ó, Caio, a ó. graça e a paz. Que a paz do Senhor esteja conosco. Eu quero falar uma coisa que aconteceu recentemente na minha vida, porque eu estou vendo um vídeo seu sobre a projeção astral. E eu fiz essa projeção astral. Antes de fazê-la, minha vida estava muito bem, sempre fiz orações e continuo fazendo. Mas depois que eu fiz a projeção astral, eu comecei a ouvir vozes, eu criei um universo paralelo, acabei sendo internada. E foi muito estranho, porque a partir daí eu tive sonhos muito ruins. Eu acordava assustada, eu tinha medo de dormir no escuro. Isso com 20 anos. Eu tenho 20 anos e moro na cidade de São Paulo. E eu gostaria que você me explicasse o que aconteceu, se for possível você conseguir me explicar. Porque, tipo assim, antes da minha vida acontecer isso, era tudo bem. Mas depois que aconteceu a projeção astral, eu tive que ser internada. Eu fiquei 5 dias internadas e hoje eu tomo remédio, Risperidona, o remédio, para esquizofrenia. E eu gostaria de saber o porquê dessas coisas acontecerem. Eu entendo que em partes eu possa saber a resposta, mas eu preciso saber de uma resposta sua, porque eu sei que você vai saber me explicar. Bom, desde já eu agradeço pela atenção, fica com Deus, que a graça e a paz estejam conosco. Amém. E até um próximo vídeo. Que bom, minha filha. Eu não sei se eu entendi só uma parte, que foi a projeção de um vídeo meu na tela? Não, projeção astral. Ela fez A projeção astral, astral. porque aí ela mostrou o vídeo, Hum, falou em projeção e mostrou o vídeo lá na tela. Eu falei, João, o que que é isso? Projeção astral. projeção astral. Aí ela É, deu uma, ó. a famosa antiga viagem astral É. da década de 70, dos livros do Lobsang Rampa e alguns outros do mesmo estilo. A projeção astral, deixa eu te dizer, minha filha, é uma coisa perigosíssima. Vocês ficam brincando disso, mas é muito perigoso. No seu caso, eu creio que a base da condição esquizofrênica já estava em você. E a viagem astral, ou projeção astral que você veio a fazer foi apenas o elemento que produziu a desconexão, gerou aquela desconexão, porque eu já vi algo da mesma natureza acontecer com um amigo meu. Nós éramos muito íntimos, eu e esse amigo. Eu tinha 16 anos, ele tinha 17. Só que não era assim como hoje em dia. Quando eu digo eu tinha 16 anos, você fica pensando num garoto, né? Não era assim, meu Deus. Eu tinha minha moto, e a dele. Todo mundo ia. A vida era uma vida de adulto, era boate toda noite, era mulher. Ele tinha uma amante, aeromoça de 24, 25 anos. Eu tinha minha também, de 24 anos. Eu tinha 16, ele tinha 17. Então, vê se isso é vida de menino de hoje em dia. Nosso negócio era luta, o dele era karatê, o meu era jiu-jitsu. E a vida era absolutamente solta e livre, vida de gente grande. Naquele mesmo ano, eu fui embora para o Rio e fiquei lá, só voltei quando eu me converti, praticamente. Voltei para me converter. Então, não era a mesma vida de hoje. Era como dizer que eu tinha 31 e ele tinha 32 nos padrões de hoje. E olhe lá, hein? Mas então nós éramos dois meninos adultos nas nossas decisões, longe de pai e de mãe. Pai e mãe não tinham mais o que dizer para nós, porque eu, pelo menos, tinha rompido com tudo. Aos 15 anos ficou definitivo, mas mentalmente eu rompi aos 13, e meus pais sabiam. Com 15 eu já tinha ido embora, voltei depois quando eu quis, saía quando eu queria, não aparecia sem avisar. Era uma vida totalmente independente. Então, posto nesse contexto, estávamos nós dois no quarto dele. O pai dele era coronel do Exército no meio da ditadura, era um homem forte.
na cidade de Manaus. E ele era um garoto muito bonito, vestia roupas legais e gostava de ler livros sobre viagem astral, transcendência e coisas assim. Eu fui notando que ele foi ficando meio esquisito, até um dia em que eu estava na casa dele e ele falou: Caio, vamos fazer uma viagem astral, nós dois? Aí nós lemos todos os exercícios de respiração, lemos e ficamos lá os dois, fomos entrando num processo de irmos praticando as respirações conforme as instruções e prosseguimos. E aí, de repente, eu senti um descolamento. Eu, em mim, eu senti que eu estava saindo de mim. E eu tive aquela sensação que não precisa ser maior do que 1 segundo, 2 segundos ou nem 1 segundo. É algo de uma outra natureza. Eu me projetei, me vi, me apavorei, pedi socorro a Jesus e voltei para mim. E ele olhou para aquilo e falou: cara, você tem uma facilidade enorme para fazer projeção, viagem astral. Poxa vida, você tem uma superdotação, você devia explorar isso. Aí eu falei para ele: não, meu irmão, eu nunca mais vou fazer isso na vida, eu não gostei, eu não fui chamado para isso. Se algum dia uma coisa dessa tiver que acontecer comigo, não acontecerá por causa da minha indução. Eu não era um cristão comprometido com nada do Evangelho, mas eu tinha o temor do Senhor em mim. Eu sabia que se eu fizesse aquilo, eventualmente, eu teria um problema de cognição e de conexão cognitiva com a realidade, provavelmente para sempre. Que eu não seria mais o mesmo. E eu não queria perder o meu enraizamento no chão da realidade, na existência no espaço-tempo. O meu amigo achou que era um desperdício meu e continuou fazendo, até que um dia ele conseguiu. E deixa eu te dizer o seguinte, ele voltou em termos, mas ele nunca mais foi o mesmo, ele ficou preso naquele mundo de 17 anos de idade até o dia de hoje. Eu vou fazer 66, ele já tem 67. E a gente fala de vez em quando, a gente não rompeu nada, não. Ele me manda vídeos dele, eu entro num estado de tristeza, às vezes eu choro sozinho. A Adriana vê como eu fico deprimido quando eu vejo as coisas que ele fala, como ele ficou preso lá atrás e a cabeça dele nunca mais encontrou um eixo. Ele hoje é o ser mais eclético que eu conheço. Aonde tiver um objeto de adoração, ele estará lá. Se você disser para ele que isso aqui é algo que vai catapultá-lo para uma outra dimensão, ele diz: eu quero, Caio, eu quero. Aí você diz: não, esse aqui é melhor. Aí eu quero também. Aí se você chegar e disser: esse aqui te manda para mais longe. Aí, não, eu quero também. Ele está nessa. Que um amigo comum me disse outro dia: cara, ele vai da adoração a Nossa Senhora da Aparecida, a Buda, ele é discípulo de Confúcio, ele diz que só Cristo salva. Se você soubesse e visse a loucura da cabeça dele, é um caleidoscópio de maluquices. Ele nunca casou, nunca teve filhos, nunca trabalhou. Ele recebeu uma herança dos pais, então ele tem lá um lugar que ele chama de um hotel, sei lá o que ele aluga, e também, preferencialmente, ele dá espaço para as meninas ficarem lá, então tem sempre muita mulher para ele pegar.
E ele continua bonitinho até hoje, mas totalmente doido. Está correndo atrás de sombra de avião. É um negócio triste, como ele nunca mais retornou. Aí eu tinha um outro amigo, o apelido dele era Carioca. Ele entrou nessa de fazer a mesma coisa com o ayahuasca. E ele fez e nunca mais voltou, nunca mais voltou. Aí tinha um outro lá que eu ajudava e que vivia no chá de cogumelo, ele era mais natureba, também em ayahuasca. Nunca mais voltou, e era assim, para sair do corpo e se projetar para as dimensões astrais. Então, deixa eu te dizer, isso por si só é perigoso, é muito perigoso. E não deve ser alguma coisa que a gente pratique. E a prática disso deve ter uma finalidade de natureza terapêutica muito, muito bem estudada, num ambiente científico muito bem guardado, muito bem protegido, muito bem orientado. E eu, particularmente, jamais recomendaria ninguém a fazer, e eu próprio jamais faria, porque eu não preciso de nada disso para fazer a viagem que seja necessária na minha mente, no meu espírito, na minha alma, pela fé. Não preciso de nada disso. Agora, uma pessoa que já tenha uma tendência a um descolamento da realidade, que é o que a esquizofrenia produz, se entrar num processo desse, vai ter um abismamento da sua condição, de maneira extremamente perigosa. Então, minha querida, começou a ficar grave assim para você naquela ocasião, mas você já tinha um quadro de esquizofrenia. É como o uso de qualquer outro tipo de droga. Por exemplo, maconha, que é uma coisa inofensiva para praticamente 98% da população, que pode fumar maconha e não vai acontecer nada, não causa dependência química. Só se for uma pessoa muito fraca de cabeça para causar uma dependência psicológica. Do contrário, nem isso causa. Mas, para 2 ou 3% da população que fumem maconha, isso pode deflagrar um processo psicótico. Em alguns casos, isso não tem mais volta. Eu já vi gente que com maconha foi e não voltou mais. Então, não é todo mundo, é uma minoria, mas pode acontecer. De modo que uma pessoa que já demonstre dificuldade cognitiva em relação à apreensão da realidade é gente que não pode brincar disso, de brincar de dissociação de nada. Dissociar a mente do corpo, dissociar a mente da realidade imediata, seja por uma vontade psicológica de gerar essa dissociação, ou seja por qualquer outra forma de indução, seja pela respiração, pela meditação, seja pelo uso de algum alterador de consciência dos mais fracos aos mais fortes, seja pelo que seja. Quando já há esse tipo de propensão, isso é um perigo absoluto. E eu recomendo a todo mundo que, de fato, se abstenha disso tudo, porque, sinceramente, as viagens mais maravilhosas que eu já fiz na minha vida são aquelas que eu fiz sem nada. São as que eu faço todo dia sem nada. É a alegria do amor, é a alegria do convívio, é a alegria de estar com a minha mulher, com os filhos. O tempo para, quando há harmonia, todo mundo em amor, em carinho, em alegria, em gratidão pela vida do outro. Meu Deus, isso gera um estado de enlevo e de sublimidade. Isso dá uma onda que não pode ser comparada a nenhuma outra coisa, de nenhuma dessas baixarias, a nenhum ácido, a nenhuma viagem de nenhuma natureza química ou astral,
a nada. Mas você não pode parar de tomar um remédio. Não pode. A grande dificuldade de uma pessoa num quadro de esquizofrenia é como a pessoa é inteligente. Normalmente, os esquizofrênicos são muito inteligentes. A maioria deles são. São inteligentíssimos e são funcionais para muita coisa. Passam no Enem, entram na faculdade, passam em concurso público. Eu tenho visto gente com quadros esquizofrênicos seríssimos passando aqui em Brasília nos melhores concursos públicos e sendo remunerados com salário do Estado altíssimo, porque, em geral, não existe uma avaliação da condição mental do indivíduo. E a pessoa pode ser tão funcional que pode ser levada a ser ministro. E ser dodóizinho, totalmente dodói. Tem algumas pessoas nas funções mais altas da República que não passariam num exame de natureza psicológica séria. Mas são aqueles que determinam muita coisa na vida da gente. E você é uma garota inteligente. Eu vi toda a sua articulação, a sua verbosidade. E aí você se ouve falando e você vê que tem um outro que não é esquizofrênico, mas é gago, que é menos inteligente que você, que articula as coisas de maneira inferior a você. Ou seja, você vê a sua supremacia funcional em muitas coisas ser infinitamente maior a das pessoas que todo mundo chama de normal. Mas você não é, de acordo com o padrão psiquiátrico. Aí você diz, não vou tomar isso aqui não, vou parar com isso, chega. E se a pessoa é crente, é pior ainda. Ela entra numa de que foi curada por Jesus, que recebeu uma oração com imposição de mãos. Aí veio um profeta que disse, eis minha serva, que o Senhor te diz, serva minha, eu curo hoje a tua esquizofrenia e tu serás a rainha da sabedoria. Aí você e mais centenas de outros creem na mesma coisa, param de tomar o remédio, vão ficando cada vez piores, depois tem que ser internados. Tem gente que é internada, melhora e volta tomando remédio, mas chega de volta aqui, começa a querer parar de tomar o remédio. Depois de um tempo, o processo psíquico entrou no nível de difícil reversibilidade. E aí a vida social da pessoa se torna impossível e ela é internada definitivamente. Então, por favor, vamos facilitar para você mesmo a vida. Não pare de tomar os remédios jamais. E creia na ciência em seu favor. Creia. A ciência não é sua inimiga. A ciência é uma sacerdotisa de bens divinos. Ela é uma ministradora de bens divinos. É o que a ciência faz em seu favor. Ela diminui o seu excitamento mental, ela diminui o processo dissociativo, ela melhora o processo cognitivo, ela tira boa parte do processo fantasmagórico, criativo, imaginativo da sua mente, gerando projeção de realidades inexistentes, mas que para você são totalmente concretas. A medicina ajuda você a ter o melhor tipo de vida, o tipo de vida mais próximo possível daquilo que a gente possa chamar de funcionalidade saudável, porque não basta ser funcional, tem que ter saúde relacional. E aí, deixa eu te dizer a última coisa, porque o tempo já estourou aqui há muito. A última coisa é a seguinte, você precisa crer no amor das pessoas que estão contigo. Você precisa crer no amor do seu pai, se você tiver pai, no amor da sua mãe e na responsabilidade do seu médico, ou no carinho dos seus irmãos e irmãs que
têm preocupação com você. Não acho que eles estão querendo boicotar a sua vida. Eles estão todos tentando ver se você não piora. Porque se você não mantiver o tratamento, e esses tratamentos, filha, deixa eu te falar, são para o resto da vida. E você é nova e tem que ter essa humildade. Tem que ter humildade. Um esquizofrênico sem humildade e sem confiança no amor de quem cuida e sem aquela atitude de respeito reverente para com o que a ciência pode propor para facilitar a vida da gente, um caso de esquizofrenia que não tenha e que não reúna essas condições que eu mencionei aqui, humildade, amor, reverência pela ciência, só piora, piora e piora, e quanto mais velha a pessoa fica, pior a condição se torna. Então, se você me dá ouvidos, se eu significo para você alguma coisa, por favor, atenda o que eu estou lhe falando. Eu digo isso com todo o amor do meu coração, em seu favor, tá bom? Um grande beijo. É Eve ou Eve. Se fosse em inglês seria Eve, mas como é em português deve ser Eve. Eve. Um grande beijo para você, Eve. Que Jesus te abençoe. Faça o que eu disse a você, tá bom? Beijão.